Oi, gente, como é que vocês estão? Olha só, vamos ensinar aqui então como fazer essa unha de acrílico e tirar todas as dúvidas, tá? Vou fazer um passo a passo aqui do começo ao fim. A primeira coisa, você vai higienizar a mão, a sua e da sua cliente, tá bom? E vou pegar aqui a espátula e vou empurrar essa célula morta que fica em cima da unha. A célula morta é essa película que fica aí, que cresce e vai crescendo próximo da cutícula, que fica em cima da unha aí, tá? Olha só a quantidade de pó que a gente tira aqui. E vou usar o bisturi para raspar aqui próximo da cutícula, tá? Embaixo da cutícula. Não pode esquecer de tirar nenhum pedacinho, tá? Nenhuma sujeirinha dessa, porque essa célula morta, essa película que fica em cima da unha, não deixa o seu produto grudar na unha. Quando você colocar aí o acrílico, ele vai ficar grudado nessa película e vai soltar com facilidade. Então, a sua unha vai descolar com facilidade também. Então, retira tudo, porque o produto, o acrílico, tem que estar grudado na sua unha. Ele tem que estar fixado na unha e não nessa pele, tá? Cutícula. Eu não faço cutícula funda. Eu só retiro esse excesso aqui com alicatinho de unha, só retiro o excesso. Não arranco o couro de ninguém, não arranca bife, não arranca nada. É só para tirar o excesso. E aqui eu tô limpando com álcool. Agora eu preciso lixar essa unha. Eu preciso deixar ela áspera para receber o produto. Então eu tenho que tirar a oleosidade dela. Ela tem que ficar áspera e não destruída, detonada. Então, começa de um lado e vai lixando até chegar no outro. Assim, você evita de ficar passando a lixa enlouquecidamente 2, 3 vezes no mesmo lugar. Vamos evitar. Não pode esquecer nenhum cantinho, certo? Quando estiver bem próximo da cutícula, cuidado, tá? Para você não arrancar o couro dos outros. Então, passa a lixa aí tranquilamente, devagarzinho. Mas tem que deixar sem brilho. Então, aqui tô limpando com álcool de novo. Olha como que ficou, tá? Tá lixadinha, inteirinha, sem brilho, tá uma belezinha. Esse é o pincel número 10. É o pincel que eu vou usar. Ele veio num kit que eu comprei. Ele é ótimo, é excelente. Eu acho que vale a pena, eu vou deixar na descrição pra vocês. Então, bora lá. PrEP, desidratador. Ele serve para ressecar a unha, desidratar a unha e tirar a oleosidade. Primer. No primer é que contém o antifúngico, tá? Para não dar fungo na sua unha. E ele ajuda também a selar o acrílico na unha, tá? Quem tem sudorese, soa muito na mão, então o primer ácido é o mais indicado. E aqui tô colocando o molde, mas tem vídeo aí no canal ensinando certinho como encaixar, como ajustar o molde, como recortar, como tudo. Então, depois vocês deem uma olhada aí. Eu vou usar aqui a cor nude natural, que fica mais ou menos dessa cor aqui, desse plástico. Já coloquei meu monômero no copinho de vidro. Use copinho de vidro, tá, gente? Peguei minha bolinha aqui, minha primeira bolinha. Eu vou colocar essa bolinha entre a unha, a borda livre, a área do sorriso e do molde. Eu tenho vídeo aí também mostrando como fazer a bolinha, controle de produto, então vocês deem uma olhada. Passa o olho aí na playlist, passa o olho nos vídeos que tem coisa aí interessante para quem quer aprender, interessante para quem se interessa. Então aí eu vou pressionando essa bolinha que eu coloquei e levando para as laterais da unha. Não deixe encostar na pele, tá bom? Se você encostar na pele, corre o risco de você ter desprendimento, levantamento da unha, e depois vai dar infiltração, e vai entrar fungo, porque entra água, sujeira, etc. E pode te dar mofo na unha, fungo, como eu falei. Então, evita. Não encoste na pele, não encoste na cutícula, não encoste na pele, não encoste em lugar nenhum. Só no molde e na unha. Então aí você vai ver o tamanho aqui no molde, tá vendo que o molde tem marcado aí os tamanhos que você vai fazer a unha. Então você vai escolher o tamanho e você vai levar varrendo esse produto, essa bolinha que você colocou, pro comprimento que você escolheu. Ajeita bem a lateral, nivela bem essa unha, tá? Quanto mais
você nivelar essa unha, menos trabalho você vai ter lixando depois. Pressiona e enquanto você está pressionando aqui, seu acrílico já está secando, porque ele já está endurecendo. Enquanto você vai fazendo, ele já está endurecendo, porque ele seca no ar, ele seca em ambiente mais quente, ele seca mais rápido e não precisa de cabine. Então, enquanto você está modelando sua unha, enquanto você vai fazendo aí, ele já está secando. Então, tem que ter força na peruca aí para ter uma certa agilidade. Coloquei aqui minha segunda bolinha, próximo da cutícula, mas não em cima, tá? Deixa aí uns 2 milímetros de distância e depois você vem com o pincel pressionando para não deixar essa unha degrau. Não pode deixar degrau, não pode deixar encostado e também não pode deixar degrau aí. Ela tem que começar da cutícula como se fosse sua unha natural. Vai pressionar com o pincel para tirar a marcação do produto que você colocou. Eu não sei se vocês conseguem entender bem, mas vendo, ó, tira a marcação do produto. Tem que deixar, gente, tem que dar a impressão que ela tá saindo de dentro da sua cutícula ali, tá? Que essa unha que você colocou aqui, esse acrílico tá saindo de dentro da sua cutícula. E aí, vou fazer o ponto de tensão e ápice. O ápice é a parte mais alta da unha e o ponto de tensão ou zona de estresse é a parte da unha que sofre mais impacto, tá? É onde você vai pegar as coisas, é a parte que sofre mais impacto. Então, ela precisa estar forte para não quebrar com facilidade, tá? Então, você vai colocar a bolinha aí no ápice, ponto de tensão, e vai levar para o comprimento o produto, nivelando bem. Enquanto você vai varrendo com o pincel, você vai notar que seu pincel começa a ficar meio grudento. Então, você molha no monômero de novo e volta e vem nivelando essa unha. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas esse acrílico já está secando. Então, gente, tem marca que tem o monômero de secagem lenta e secagem rápida. Se você está começando, você tem que comprar um de secagem lenta. Assim você tem mais tempo para trabalhar, para treinar, para praticar. E outra coisa importante é o pincel. Você terminou de usar, você limpa ele pega uma espátula de madeira, e vai passar nas cerdas dele para tirar todo o produto, todo o acrílico que tem dentro dele. Porque senão ele vai endurecer, o pincel vai endurecer, o acrílico vai endurecer dentro e você vai perder o pincel. Tragédia. Copinho de vidro com tampa para colocar seu monômero, porque ele vai evaporar no ar e você vai gastar dinheiro à toa. Então, copinho de vidro com tampa. Não esqueça. Aqui a unha está praticamente seca. Eu vou tirar o molde. Você só vai conseguir tirar o molde depois que ela tiver sequinha, mais durinha. Olha como é que ficou. Não deixa nenhum cantinho faltando o produto. E aí você pode usar essa pinça para curvar ela. Você pode curvar ela com o dedo, caso você não tenha essa pinça. Então, você vai colocar a pinça e segurar alguns segundos para deixar ela curvada. Ou você pode usar a presilha. E aí, você vai e coloca a presilha e continua fazendo a sequência das outras unhas aí. Eu tenho, aliás, um vídeo de como fazer a sequência. Quem está começando, interessados, se interessarão. Agora eu vou mostrar para vocês como eu lixo a unha. Eu vejo muita gente que não se preocupa muito com lixar a unha, não. Mas eu acho parte muito importante. Eu começo sempre pela ponta. Eu vou lixar a ponta. Você vai escolher a ponta que você quer aí, óbvio, né? Então, se você for fazer uma unha quadrada, começa lixando ponta. Eu começo lixando ponta. Então, você arruma uma sequência para você aí, uma que fique mais fácil para você e que você não esqueça. Depois, lateral. Parte de baixo da unha, na lateral. Coloca o seu dedo para proteger a pele da sua cliente aí. Não deixa a lixa solta, não, porque você pode machucar ela. Então, você coloca o seu dedo. Caso machuque o dedo, tem que machucar o seu, não o dela. Lateral, a mesma coisa. Coloca o seu dedo na frente e lixa a lateral. Olha só como é que tá ficando. Olha a espessura e
curvatura. A minha unha não fica muito curvada, não. Nesse formato de unha, eu não gosto de fazer ela muito curvada, não. Mas se você quiser mais curvada, faça mais curvada. Eu não gosto, eu não faço. E agora eu vou lixar o comprimento. Começa de um lado e vai para o outro para você não ficar passando, lixando e não saber, ficar perdida para não saber onde que você lixou. Então, eu começo de um lado e levo até o centro. Vou lixando de um lado até o centro, de uma lateral até o centro. Depois vou para outra lateral e lixo até o centro, encontrando com a parte que eu já lixei. Desse jeito que vocês estão vendo. Se tiver muito confuso, volta o vídeo. Tá? Então, você vai lixar o comprimento dela aí, no comprimento, no sentido do comprimento. Toma cuidado para não deixar a unha quadrada em cima. Aqui como tá ficando, ela tá belezinha, ponta, parte de baixo, da lateral, lado, depois o comprimento. Então, tenta fazer uma sequência para você, se for mais fácil assim, você faz assim, porque aí você faz todas as unhas e não perde muito tempo, sem saber onde que você já lixou. Então, faz uma sequência para você e segue aquilo sempre. E agora eu vou lixar a área da cutícula, próximo da cutícula. Nessa parte, muito cuidado para não arrancar o couro do polvo, hein, gente? Passa devagarzinho também, a mesma coisa. Levando de um lado para o outro. Assim você sabe que você lixou toda a unha igualmente. Então, vamos recapitular aqui. Ponta, lixada. Lateral, embaixo, lixado. Lado, lixado. Sentido do comprimento, ok. E área da cutícula, com muito cuidado, levando de um lado para o outro. Certinho? Olha só como é que tá. A espessura dela tá ótima. Curvatura tá ótima para mim também. E você precisa sentir essa unha. Passa o dedo para ver se ela não tá ondulada. Se ela não tiver nivelada, o seu trabalho com a lixa não acabou ainda. E aqui eu tô usando álcool para tirar, limpar todo o pó. Gente, o acabamento da unha usando a lixa é muito importante, porque dependendo do que você for passar em cima da unha, vai marcar, vai dar para ver a ondulação. Então, nivela bem. Lixa bem. Vamos fazer um bom trabalho aí. E agora eu vou passar aqui o primer. Existe primer com ácido e sem ácido. Esse que eu estou usando é sem ácido. Eu vou passar na unha antes de passar a base. Porque é coisa da minha cabeça, eu acho que demora mais para descascar o esmalte, a base, tá? Mas você não precisa passar se não quiser. É coisa da minha mente só. Aqui eu estou usando uma base fria. A base fria é o quê? A base comum. Uma Risqué, por exemplo, uma Impala, Colorama, isso é a base fria. Pode passar normalmente, encostou na pele, você tira com palito e tá ótimo. Ou, vou passar o primer de novo, pelo mesmo motivo, para evitar que descasque. O primer ácido você só vai usar se, por exemplo, sua cliente ou a sua própria unha cai com facilidade, solta com facilidade o alongamento. E agora eu vou passar um top coat. Esse top coat é uma base finalizadora. Só que a diferença é que esse aqui precisa de cabine para secar. Porque esse aqui é uma base em gel. É um top coat gel. Então esse aqui você não pode encostar na cutícula, não pode encostar na pele, não pode encostar em lugar nenhum. Só pode encostar na unha. Perde um tempo, passa com tranquilidade para você não encostar na pele, tá? E depois que sair da cabine, você espera aí uns 10 segundos para passar um olhinho de cutícula. Tem que esperar essa base esfriar, tá? Porque ela acabou de sair da cabine, então você precisa esperar ela esfriar um pouquinho. E você vai deixar esse top coat para secar na cabine 60 segundos. Esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado e
Tem vários vídeos aí, vocês vão dando uma olhada que tem muita coisa em acrílico, tem gel, tem poligel, tem para todo mundo e para quem tiver interessado em aprender. Gente, quero chuva de likes, hein? Por favor. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau.